do Espírito Santo dentro de nós, amém? Eu quero tratar isso com você, e se Deus deixar, no domingo que vem, eu começo a outra fase, não é? Mas é importante você aproveitar cada fase, não é? Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode sentar no seu lugar, fique à vontade. E hoje eu dei para essa mensagem o título de A Vida com o Espírito Santo. Repete comigo assim: a vida com o Espírito Santo, amém? Mas eu quero deixar você bem à vontade, para depois que você fizer as suas anotações, é importante que você as faça, que depois você dê um título para as suas anotações, e esse título vai ser aquilo que o Espírito vai falar com você, através dessa mensagem, amém? Então faça as suas anotações, amém? A vida com o Espírito Santo. Eu quero falar para você sobre muito importante, muito relevante, de nós termos o Espírito Santo dentro de nós, amém? E eu acredito que, se Deus deixar e o Espírito Santo quiser, amém? Tudo a mesma pessoa, né? Nós encerramos essa primeira fase, amém? Eu quero ler com vocês então João 16:7. João 16:7. E é importante, olha aqui, é importante, é muito importante que vocês entendam o objetivo de cada fase, amém? Então nós seremos conduzidos por várias ministrações este ano, e até então, debaixo de 4 fases, de 4 momentos, de 4 direções, né, que nos guiarão debaixo dessa nuvem, para termos uma parceria com o Espírito Santo. E eu quero te dar um conselho, não é? Quem gosta de fazer maratona para ver série na TV assim? Eu não sou muito bom para essas coisas, mas eu sei que tem gente que gosta, não é? Você para um dia assim, pipoca, e, né, aquela coisa toda. Eu quero te dar um conselho de você fazer uma maratona para reassistir todas as mensagens que eu preguei nessa primeira etapa dessa nossa caminhada, amém? E espero que de fato você não esteja só ouvindo, e que de fato você esteja caminhando. O que é caminhar? É você receber do Senhor aquilo que Ele está te dando nas mensagens, e você se virar para colocar em prática, é ou não é verdade? Não é? Você tem que estabelecer aí uma rotina para viver aquilo que o Senhor está direcionando você a viver, amém? Então quero te aconselhar, você tirar um dia, um sábado, um domingo, sei lá quando é que é o dia da sua folga, não é? E você pegar de manhã assim, à noite, e escutar as mensagens, tudo assim, você vai tomar uma overdose santa da revelação da palavra do Senhor, amém? Se quiser combinar, fazer isso com os irmãos, ter uma comunhão com os irmãos, melhor ainda, entendeu? Não é? Se tiver comida gostosa, pode me convidar, eu vou, nem que seja na hora da comida, estou brincando, amém? Glória a Deus. Vamos lá então, a vida com o Espírito Santo. João 16:7. João 16:7, na NTLH, diz assim, ó: eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês, amém? Vocês estão me ouvindo bem? Parece que está dando um eco aqui, um eco. O som está avacalhado, deixei a porta aberta hoje de tarde da igreja aqui, a minha caçula entrou aqui, brincou de pastora, só que ela esqueceu que o pastor não mexe na mesa de som, mas no ministério dela o pastor vai mexer, e ela mexeu em tudo, né, Brian? Escondeu os controles, misericórdia. Então o som está meio desregulado, ele já não é bom, imagina desregulado, ele já viu, né? Irmãos, a nossa meta este ano então, é buscarmos, termos um maior nível de parceria com o Espírito Santo, né? Pastor, qual é o nível que a gente tem que atingir?
é o maior que a gente conseguir, amém? Né? Isso vai depender da sua dedicação, vai depender da sua busca, né? Vai depender de muitas coisas, da sua rotina, não é? Da sua constância, da sua perseverança, não é? Da sua concentração. Você está me entendendo? Né? E o meu objetivo sempre é o máximo e nunca o mínimo. E é assim que eu creio que os crentes têm que pensar. Nós temos que pensar sempre em atingir o máximo e não o mínimo. Então, esse é o nosso grande objetivo esse ano, estabelecer o maior nível de parceria com o Espírito Santo que nós conseguimos. Nós temos aprendido que para isso, nós temos que desenvolver a sensibilidade de ouvi-lo, porque ele nos conduz através de um cicio, através de um sussurro, através de uma testificação, através de um testemunho interior, você pode chamar como você quiser, a Bíblia chama de muitas coisas, não é? Através de uma impressão, não é? Mas que nós conseguimos ter o discernimento, que é uma impressão que vem do Espírito, não é? As pessoas, quando nós somos sensíveis às pessoas que nos rodeiam, nós olhando para elas, nós conseguimos ter impressões sobre elas, sim ou não? Não é? Se nós somos uma pessoa tratada na nossa alma, ou seja, nós não sofremos de carência, não sofremos de rejeição, não sofremos de vaidade, não sofremos de orgulho, que são as principais doenças da alma hoje, carência, rejeição, orgulho, vaidade. Se nós não sofremos dessas coisas, nós conseguimos ter a impressão certa, mas se nós sofremos dessas coisas, nós acabamos tendo a impressão errada. E se nós também no nosso relacionamento com o Espírito Santo, se nós tivermos uma vida espiritual e sentimental tratada e sarada, a presença dele conosco também gerará impressões na nossa vida, amém? Então nós temos que desenvolver essa sensibilidade para sermos dirigidos por ele, para sermos conduzidos por ele, e também precisamos desenvolver coragem para obedecer, né? Então, a timidez, a vergonha, não é? Vou falar uma coisa aqui que vocês podem não acreditar, mas meu irmão, vocês não têm noção como eu preciso lutar com a timidez para conseguir obedecer à voz do Espírito Santo. Por incrível que pareça, eu sou tímido. Eu brinco com vocês, que eu conheço vocês, né? E às vezes até a minha brincadeira é uma forma de descontrair para conseguir, né? Para quebrar o gelo, para conseguir romper a timidez. Mas de verdade eu sou uma pessoa tímida. Assim como vocês, que eu já conheço, não. Mas no meu trato pessoal, eu geralmente sou uma pessoa mais quieta, eu sou uma pessoa mais calada, por incrível que pareça. Eu falo muito aqui. Quando eu estou exercendo o meu ministério, pregando, ou aconselhando, pregando, eu posso ficar pregando 4 horas que eu tenho coisa para dizer. Se você quiser se aconselhar comigo o dia inteiro, eu vou ter coisa para te falar, mas porque não é meu, você está entendendo? É do Espírito Santo, é um rio que flui, não é? Então nós temos que vencer essa timidez, o medo, a desconfiança, não é? O medo de ser rejeitado, o medo de ser mal interpretado pelas pessoas, né? A insegurança de saber, será que isso é do Espírito Santo ou não? E será que eu não vou quebrar a cara? Eu até quero dar uma receita para você, entendeu? Quem quer saber aqui como não quebrar a cara quando for direcionado pelo Espírito Santo? Quem quer saber? É só quebrando muito a cara. A gente quebra, vai quebrando, a gente vai aprendendo, e daqui a pouco a gente não quebra mais porque a gente desenvolveu sensibilidade. Você está entendendo? Então a única forma de parar de quebrar a cara é como? Quebrando a cara. Você está me entendendo? Então não adianta, não é? A única forma de você vencer a vergonha passando vergonha, não é? Quero vencer a vergonha sem passar vergonha. Não existe, filho, não é? Então, essa é uma revelação importante, anote aí, amém? E para desenvolvermos essas habilidades, nós precisamos de 4 coisas, né? Antes era 3, agora é 4, e vai que vira daqui a pouco 6 e 7, sei lá. A primeira é nós temos o Espírito Santo, e nós estamos nessa fase, desde que praticamente do início
da mensagem. Bem no iniciozinho foi umas mensagens introdutórias ao tema, mas logo depois eu comecei a pregar sobre essa direção aqui, termos o Espírito Santo, o que é preciso para termos o Espírito Santo, amém? Então, se você quiser ter o Espírito Santo, eu já te ensinei a você ter o Espírito Santo, e não é difícil ter o Espírito Santo, porque, e acredite em mim, Ele quer estar em você, de uma forma que você não imagina, não é? Ele quer estar em você muito mais do que você quer que Ele esteja em você. Então, se você cumprir os princípios, meu filho, não é Ele, o Espírito Santo ele não entra devagar, ele, sabe, dá uma ponta mesmo. Ele diz que Deus não nos dá do seu Espírito por medida, não é verdade? Ele nos dá Ele e acabou. Nós somos detentores do Espírito Santo, Ele habita em nós. O segundo, é nos rendermos a Ele e sermos dependentes dEle. Vamos entrar nisso, se o Senhor nos permitir, a semana que vem. O terceiro é desenvolvermos, então, um relacionamento com Ele, porque se eu não me render a Ele e não decidir me tornar dependente dEle, eu não consigo desenvolver um bom relacionamento com Ele. E quarto, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo, não é? Se eu buscar essas quatro coisas, o Senhor vai liberar em mim a sensibilidade para ouvi-lo e a coragem para obedecê-lo, amém? E nós estamos falando então desse primeiro ponto aqui, e hoje então quero continuar falando e falar para vocês sobre um ponto muito importante com relação a termos o Espírito Santo, Eu estava no meu devocional essa semana e eu percebi essa direção do Senhor, de trazer algo para vocês ainda com relação a ter o Espírito Santo, e Ele me direcionou nessa mensagem aqui, amém? E o texto que lemos, para dar início a essa pregação, nos mostra uma verdade terrivelmente ignorada pela igreja do nosso tempo. Na verdade, pela igreja de muito tempo. Entenda uma coisa, olha só, a igreja, ela viveu esse avivamento poderoso, onde a coisa mais importante era a presença do Espírito Santo, e as pessoas eram dirigidas de uma forma poderosa por Ele, nos primeiros 100 anos, e depois isso começou a diminuir, até que chegou no ano 300, onde houve aquele golpe político-religioso de Constantino, não é? Aí depois, o Senhor, Ele começou uma obra. Entenda, a manifestação do Espírito Santo sempre houve, mas de forma pontual, não é? Não estava em toda a igreja, em todo o corpo. E aí lá, há mais ou menos 500 anos atrás, teve a reforma. Me ajuda aí, Labareda, nas datas, e o Labareda é bom dessas datas aí, O ano passado que fez 500 anos, Labareda, da reforma protestante, Labareda, o Gessé, os caras bons aí de data. Hã? 5 anos que fez 500 anos, uns 1 ou 2 anos, 3 anos atrás. Já tem uns 505 anos, então, da reforma protestante. Então, quer dizer, a igreja, ela se libertou do jugo católico, não é? E eles começaram a crer em coisas importantes, como não é a igreja que salva, é Jesus que salva, não é? Sabe, é só as Escrituras, é só a Bíblia, não são os outros escritos, as bulas papais e as cartas dos santos, que eram a revelação de Deus. Então eles começaram a restaurar princípios, para que pudesse ser preparado um ambiente de fé, para que o Espírito Santo pudesse voltar a se manifestar na igreja, porque não se manifestava, não é? E o primeiro avivamento assim que deu um boom, na história, foi quando mesmo, Labareda? Quando, aonde, com quem? Me ajuda aí.
Foi em Gales, 1905. Lembra o nome dos cabras ou não? Olha aí, ó. Ivan Robbins. 1905. Faz as contas aí. 2022 menos 1905. Dá quantos anos? $117 anos. Faz pouco tempo, não é verdade? Sim ou não? Ainda, olha como o negócio está indo devagar, mas o Senhor vai acelerar isso, e está nos preparando para isso, amém? Ainda nós somos divididos, assim, falando a grosso modo, tá bom? Eu sei que tem mais divisão nesse negócio aí, né? E uma casa dividida vai ser destruída, né? Ainda nós somos divididos a grosso modo em igrejas pentecostais e as suas variantes, e igrejas não pentecostais e as suas variantes, não é verdade? Qual a diferença? Igrejas que creem na manifestação do Espírito Santo, que creem nos dons do Espírito Santo, a manifestação através dos dons de 1 Coríntios 12, que creem nos ministérios, né, nos dons ministeriais, nos dons de serviço, que creem que de fato o Espírito Santo ele vem morar em nós e age através de nós. Esses são os pentecostais, né? Somos nós, os crentes peteca, crente do fogo, é ou não é verdade? E tem ainda aqueles que acham, por exemplo, que as manifestações do Espírito Santo são exacerbações emocionais, e há uns ainda que acreditam que sejam manifestações demoníacas, não é? De fato, nós sabemos que os demônios, eles trabalham para imitar aquilo que é verdadeiro. Então, de fato, os demônios trabalham na vida daqueles que dão brecha para imitar os dons do Espírito Santo. E isso acontece, mas eu asseguro a vocês que não é com a maioria. Mas ainda assim, dentro daqueles que são pentecostais, né, as pessoas ainda elas não são treinadas para viver com o Espírito. Elas não sabem usar os dons, não é? Uma coisa que eu tenho feito aqui muito em aconselhamento, né, é ajudar as pessoas que eu começo a ver que os dons começam a se manifestar na vida delas, a usar os dons. Eu já ministrei aqui algumas vezes sobre os dons do Espírito Santo, mas eu sei que em muitos de vocês a palavra ela entra e impressiona, mas logo em seguida sai pelo outro lado, e aí quando vocês começam a ver a manifestação dos dons, vocês não sabem o que fazer com eles. Aí eu te aconselho, te chamo a tomar um café e te ajuda a você usar os dons. Então, é importante nós entendermos que nós estamos assim, se nós pegarmos a idade da igreja, que já vai para mais de 2000 anos, entendeu? Nós vivemos pouco tempo esse reavivamento do Espírito Santo, e nós precisamos reaprender a viver com Ele. Nós, pentecostais, já estamos um passo à frente. Fala assim, um passo, mas é só um. E que passo é esse? Nós cremos que Ele habita em nós, nós cremos que Ele age através de nós, mas ainda não aprendemos a viver com Ele, e a deixar Ele nos usar de verdade, sim ou não? Não é? Há muita confusão. Hoje nós vivemos, nós vivemos na igreja pentecostal de hoje, igrejas como a nossa, sim, nós estamos começando a viver um problema que a igreja de Corinto começou a viver quando os dons começaram a se manifestar. Começou a dar confusão, né? Começou a dar briga entre eles. Uns porque não sabiam usar os dons, outros porque eles mesmos queriam usar os dons, outros porque achavam que o dom que ele tinha era mais importante que o dom que o outro tinha. Então Paulo ele pega ali em 1 Coríntios 12 e fala, eu quero que vocês saibam a verdade sobre os dons do Espírito Santo. E ele começa a explicar, ele dá essa noção de corpo, e no final diz, a gente não tem dom mais importante, tudo é para o corpo, amém? E tudo é importante, porque é um só, e o mesmo Espírito que se manifesta através de nós. Como que eu vou dizer que a manifestação do Espírito na minha vida é melhor e mais importante que a manifestação do mesmo Espírito na vida do pastor Marquinhos? Então eu estou dizendo que o Espírito está em mim é melhor que o Espírito está nele? Não, não pode, porque é um só e o mesmo
Espírito, nós estamos engateando com essas coisas, né? E um dos objetivos de nós buscarmos essa parceria com o Espírito Santo é Ele se manifestar nas nossas vidas como Ele se manifestava na maturidade da igreja primitiva, não é? A igreja que aprendeu a viver como Espírito Santo, que aprendeu a viver a vida como Espírito Santo. Por isso que o título dessa mensagem é a vida com o Espírito Santo. Porque, entenda uma coisa, irmãos, aprender a viver com alguém é fácil ou é difícil? E na verdade, é um aprendizado constante. A gente nunca pode dizer assim, aprendi a viver com tal pessoa. Não, não é? A Eva Né até balançou a cabeça que o Espírito Santo deve ter falado com ela. Até hoje ela está aprendendo a viver com o Yukio, não é? E o Yukio, até hoje, está aprendendo a viver com a Eva Neia. E imagino que, porque ela é Eva, o que eu sempre falo, não come a maçã. Não come a maçã. Faz tudo, mas deixa a maçã para lá. Entendeu? Compra banana, abacaxi, mas não compra maçã. Brincadeira. Né? E nós temos que entender, e olha só, gente, presta atenção. Nós temos dificuldades para nos relacionar uns com os outros, com nossos líderes, com os nossos liderados, com os nossos colegas. Nós temos dificuldades, nós temos que admitir que nós temos dificuldade para nos relacionar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o nosso pai, com a nossa mãe. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é fácil, né? Faz acho que umas 2 semanas, a dona Sara me ligou, meu irmão. Você sabe como é que é o apelido da minha mãe lá em casa? Dona Sara Irada. Só para você ver como é que é o negócio. Minha mãe é uma bênção, uma mulher calma, uma mulher equilibrada. Mas meu irmão, quando ela fica brava, dá vontade até de fazer sinal da cruz. E ela me ligou braba. Entendeu? E eu já conheço a dona Sara Irada, né? E ela me ligou e começou a falar comigo. Eu falei, ixi, a mãe está brava, meu irmão. Nossa, Deus, agora. E falou. E o Espírito Santo de mim lembra que era tua mãe, tem que honrar pai e mãe, tem que, né? Entendeu? E aí, né, conversando, aí falei, expliquei, ela ouviu, ela me entendeu, e no final ficou tudo bom. Mas não é fácil, não foi fácil chegar no acordo com ela, foi uma conversa aí para lá de 40 minutos. Você está me entendendo? Não é? Imagina o Espírito Santo, que os pensamentos dele são infinitamente maiores que os nossos, distantes como o céu da terra. Você está me entendendo? E tem pessoas que eu vejo que elas acham que é uma coisa simples. Não, tem o Espírito Santo e acabou. Está resolvido. Não é assim. Nós estamos ainda aprendendo a viver. Nós, como igreja, estamos aprendendo a viver com o Espírito Santo. Agora, se a gente vai para a questão individual, tem gente que nem aprendeu ainda, não é? Então é importante nós entendermos algumas verdades sobre o Espírito Santo. E uma das coisas que nos impede de ter um bom relacionamento com Ele é que nós ignoramos verdades poderosas, verdades essenciais, sem as quais nós não vamos conseguir viver a vida com Ele. Nós vamos entrar em conflito e no final das contas vai acabar um para cada lado. E o Espírito Santo deixa a vida de muitas pessoas, não é? Eu tenho uma dúvida e uma certeza com relação a isso. Eu tenho uma certeza pela fé, mas pela observação eu tenho uma dúvida e uma certeza. Qual é a dúvida, missionário? Eu tenho dúvida que o Espírito Santo está na vida de alguns, e eu tenho certeza que Ele pode deixar a vida de todos, se nós não aprendermos a viver a vida com Ele. Você está entendendo? E uma dessas verdades maravilhosas, poderosas, que nós estamos ignorando terrivelmente, é a verdade
que está aqui em João 16:7. Eu vou até ler de novo. Eu falo a verdade quando digo, repita assim comigo, que é melhor, para vocês. Vocês quem? Nós. Agora é nós. Há 2 anos atrás era os outros que faziam parte da igreja. Agora é para quem? Para nós. Que é melhor para vocês que eu. Repita comigo, pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Que verdade é essa? Essa verdade que foi revelada aos primeiros discípulos, que viveram 2 tempos da vida cristã. Nós só vemos um, amém? Mas eles viveram 2 tempos. O primeiro foi fantástico. O segundo foi mais fantástico ainda. E que tempo é esse? O primeiro tempo era o tempo que eles estavam com o Cristo sendo manifesto na natureza comum de um servo. O homem, o Nazareno, o Jesus de Nazaré, né? Que depois da morte e ressurreição tornou-se Jesus o Cristo. Eles viveram com o Cristo na natureza comum de servo, viveram com o Cristo ressurreto, mas ainda não glorificado. Ele estava com o corpo dele ainda normal, porque tinha as marcas na mão, no lado. Ele comeu, ele bebeu, não é verdade? Mas já estava mais sobrenatural, porque ele atravessava a parede, né? Tipo assim, acho que era mais ou menos que nem o Visão. Mas ele não havia glorificado ainda, né? O Cristo com eles. Mas depois eles viveram um tempo, que é o tempo em que nós vivemos hoje, que o próprio Cristo disse que seria um tempo melhor. É melhor para vocês que eu vá. E eu imagino que os discípulos, assim, eu imagino o diabo, mas como assim, Senhor? O Senhor é a melhor coisa que aconteceu na vida da gente. Por eras, por milênios, é o Senhor a quem nós esperávamos. Como que é possível ser melhor para nós que o Senhor vá? A gente quer que o Senhor fique aqui do nosso lado ainda assim, a gente quer ver o Senhor, a gente quer poder tocar no Senhor quando tiver dúvida, que nem o Tomé. Vem cá, toca na minha mão, toca no meu lado. Mas Jesus fala assim, não, vocês estão enganados. Vai ser melhor para vocês que eu vá. Porque eu aqui, eu dou uma condição espiritual para vocês, mas se eu for, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E a condição espiritual de vocês, com Ele, vai ser melhor que a condição espiritual de vocês comigo. Quantas vezes, não sei se já aconteceu com você, quantas vezes, por eu não ter esse conhecimento, esse discernimento, eu pensei, lendo as Escrituras Sagradas, não é? Olhando para o tempo que os discípulos viveram com o Cristo na sua natureza comum de servo, com o Nazareno, não é? Quantas vezes eu pensei assim, rapaz, que privilégio que eles tiveram. Mas eu nunca tive o mesmo pensamento, ou pelo menos na mesma intensidade, com relação ao Pentecostes. Eu vou ser muito sincero para vocês, por muito tempo, para mim, eu achava que o privilégio dos discípulos era maior em ter andado com o Cristo, na natureza comum de servo, o Nazareno, do que a vida que eles tiveram a partir do Pentecostes. Eu pensava assim, não sei como que você pensava com relação a isso, mas eu pensava assim. Entendeu? Não é?
E a vida que os discípulos viveram a partir do Pentecostes, que é a condição que Jesus disse que seria melhor, é a condição de vida espiritual que está ao alcance de todos nós. Então, a todos nós está disponível uma condição espiritual melhor do que se o Cristo descesse aqui, Jesus se materializasse, tomasse novamente a natureza comum, não é? E estivesse ao nosso lado. Tem gente que fala assim, desvalorizando o Espírito Santo e desvalorizando a palavra do próprio Cristo. Então, quem desvaloriza a palavra de alguém, desvaloriza ele também, sim ou não? Que fala assim, ele crê que o Espírito Santo está nele, ele crê. Se você diz que ele não tem o Espírito Santo, ele fica bravo, capaz até de sair da igreja. Desvio para provar que eu tenho o Espírito Santo. Você já viu o crente fazer isso? Vou desviar, vou sair daqui para provar que eu tenho o Espírito Santo. Vou pôr outra igreja para mostrar que eu tenho o Espírito Santo. Tem gente que faz isso. Não sei qual o exemplo de quem que está seguindo, né? Meu não é, nem dos apóstolos. Ela mesmo tendo o Espírito Santo, ela fala assim, eu só vou fazer esse Jesus aparecer aqui na minha frente e falar comigo. Você já viu isso? O que ela está dizendo? Eu não acho que é melhor eu ter o Espírito Santo. Eu acho que é melhor mesmo que o Espírito, que o Filho se manifeste na natureza de servo de novo e fale comigo. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Só que Jesus disse que a condição que nós viveríamos pós vinda do Espírito Santo, e ele fala para os discípulos que viveram as duas condições, seria muito melhor do que a condição que eles viviam mesmo com o Cristo. Ele estava dizendo assim, gente, o que vocês vão viver, o que vocês vão experimentar, vai ser muito maior e muito mais poderoso do que vocês viveram comigo. Aí eu imagino eles pensando assim, rapaz, mas a gente viu esse cara mandar no vento e o vento obedecer. A gente viu esse cara mandar nas ondas e elas obedeceram. A gente viu ele andando sobre as águas e a gente viu Pedro andando sobre as águas. A gente viu mortos ser ressuscitados. Como que vai ser melhor? Não é? O melhor seria porque eles poderiam fazer, não simplesmente ver. E em função dessa crença, que muitos temos que até de uma forma imperceptível dentro de nós, nos leva a nos tornarmos espectadores, porque no tempo de Cristo eles mais viam do que faziam. Mas no tempo do Espírito Santo, agora cada um deles se tornou um protagonista principal na história e no mover de Deus sobre a face da terra. Eles não eram mais auxiliares, eles não eram simplesmente seguidores comuns, agora eles eram padrão, eles eram modelos, como o próprio Cristo foi para eles. Você está entendendo? É algo muito mais poderoso. De forma alguma, eu estou falando isso para você, para desmerecer o tempo do Cristo vivo na natureza como de servo aqui na terra. Aquilo é glorioso, mas ele mesmo disse que viria um tempo melhor. Ele que disse, isso de forma alguma diminui ele, muito pelo contrário, ele disse que isso ainda glorificaria ele mais. Através das nossas vidas, ele seria ainda muito mais glorificado, a partir de que ele chegasse nos céus e de lá enviasse o Espírito para fazer morada em nós, viver em nós, e nós poderíamos então conhecê-lo. Amém? Então essa é a verdade, não é? Então nós precisamos entender e crer, acima de tudo, que quem tem o Espírito Santo não pode viver uma vida comum, não pode. E quando você decide, mesmo tendo o Espírito Santo, ou acreditando que tem o Espírito Santo, quando você decide viver uma vida comum, você está negando a presença dele nas suas vidas. E eu quero dizer para você,
que negar o Espírito é pior do que negar o próprio Cristo. Você está me entendendo? Negar o Espírito é pior do que negar o próprio Cristo. Então quem tem o Espírito Santo, quem crê que tem o Espírito Santo, porque isso é uma questão de fé, amém? Sim ou não? Tudo começa não pode de forma alguma aceitar a viver uma vida comum, não pode. O apóstolo Paulo já diz, né, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas nós interpretamos isso sempre por uma questão de, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou fazer coisa errada, não é verdade? Mas, irmãos, entenda uma coisa, quando ele fala da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, ele está falando de coisas que vão muito além de não fazer o que é errado, não é verdade? Porque tem crente que não bebe, não conhece a vontade de Deus. Tem pessoas do mundo que não bebem, que não prostituem, que não tem problema com pornografia, que não tem problema com vício, que não tem problema com dívida. Você crê nisso? Sim ou não? Eu conheço não um crente, meu irmão, que tem uma vida moral melhor do que muito crente que eu conheço. Mas ele não conhece a vontade de Deus. Se conhecer a vontade de Deus, ou seja, para viver o nível de vida que é diferente da vida das pessoas deste mundo, que nos leva a conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele, vai muito além de nós não cometermos os erros que as pessoas do mundo cometem, não é? E quando eu decido viver uma vida comum, ou seja, uma vida meramente natural, e não uma vida sobrenatural, eu nego a presença dele na minha vida. Você está me entendendo? Eu impeço a manifestação dele na minha vida. Isso é desastroso, isso era terrível. Olha só, então, uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, ela tem uma obrigação. Ela não pode viver uma vida comum. Você está me entendendo? Nesse retiro, não é? A Eloá, filha do Fábio e da Vanessa, cadê eles? Foi picada por uma aranha, não é? Ela foi lá no hospital, tomou os remédios, aquela coisa toda, voltou, tomando remédio. Aí, daqui a pouco me vem a Lara: papai, eu também fui picado por uma aranha. Eu falei: filho? Eu também vou tomar esse remédio de Eloá, porque daí eu vou começar a soltar teia. Ela entendeu que porque algo da aranha estava dentro dela, ela ia ter as capacidades da aranha. Você sabe de onde que vem essa ideia, né? É do filme, né? O Homem-Aranha. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Na mitologia grega, os filhos dos deuses, os semideuses, eles tinham capacidades sobre-humanas. Sim ou não? Aí como que eu aceito que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, mas em mim não se manifesta nenhuma característica sobrenatural do Senhor? E eu vivo uma vida comum? E eu vivo uma vida normal? E eu aceito isso? Uma das coisas que fez grande diferença na igreja primitiva é que eles tinham uma expectativa que nós não temos, e que se temos é fraca, que não nos leva à ação, de que quando estivesse o Espírito Santo, meu irmão, esse povo ia até voar, coisas maravilhosas iam acontecer. Você está me entendendo? Mas quando nós olhamos para a igreja hoje, nós vemos a maioria das pessoas não crendo que podem fazer as coisas mais básicas que o Espírito Santo os capacita a fazer. É uma coisa que eu uso muito aqui na igreja, eu falo muito sobre isso, ou falo isso muitas vezes,
que é uma das coisas mais simples que o crente tem que fazer, que é expulsar demônio. Não é verdade? E tem crente que tem medo de demônio. Gente, ele já disse, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Meu irmão, como que um crente que tem o Espírito Santo tem medo de diabo? Tem medo de demônio? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nem vou pedir para levantar a mão aqui, porque eu não quero te obrigar a mentir, que eu acho que muitos não vão ter coragem de levantar a mão. A maioria de vocês tem medo de expulsar demônio. A maioria de vocês tem medo de expulsar demônio. Se não tivesse medo, ia ter mais testemunho. Pastor, orei, coloquei a mão e manifestou mesmo, e mandei embora. Entendeu? Às vezes, olha só, a pessoa, ela tem evidências de o que está perturbando ela é uma opressão maligna, é uma atividade demoníaca na vida dela. Aí o outro crente, né, que está querendo ajudar ela, vai aconselhar ela: deixa eu te falar uma coisa, porque está escrito. Filha, o diabo está dentro dela. Você está me entendendo? Se você não botar a mão na cabeça dela e mandar sair essa praga, não adianta você ficar falando a Bíblia inteira para ela. Você está me entendendo? Então, nós acabamos vivendo assim, mesmo crendo que temos o Espírito Santo, vivendo uma vida comum, não é? Sansão, um dos poucos homens na primeira aliança, que o Espírito Santo habitava nele, ele tinha uma vida comum? Não tinha uma vida comum. Nele se manifestava algo sobrenatural, que no caso era a força. Ele era um cara que ele tinha uma força, e o pessoal fala que era uma força física. Irmão, não existe. O músculo do ser humano não tem capacidade de fazer o que ele fazia, não existe isso. Deus não fortalecia o músculo dele. Deus, através do corpo dele, manifestava um poder sobrenatural. Não era um músculo dele. Deus não colocou radiação gama dentro de Sansão. Sansão não era kryptoniano, nem asgardiano. Sansão não foi picado pela aranha. Você está me entendendo? Não, se manifestava através da vida dele o poder de Deus para livrar um povo da escravidão. Só que naquele tempo a escravidão era por outros povos, então a libertação tinha que vir através da guerra, não é verdade? Então você vê soldados sendo capacitados, não só Sansão, na Bíblia está cheio de soldados sendo capacitados sobrenaturalmente para fazer o que é impossível a fazer aos homens, não é verdade? Imagina um soldado lá que com uma espada defendeu um campo de cevada, se não me engano matou 300 soldados. Irmãos, se você acha que você tem habilidade para bater em 300, vem aqui no meio e tenta se defender de mim e do pastor Marquinhos junto, você vê se você dá conta disso. A gente está acostumado a ver esses filmes sensacionalistas de arte marcial. Não importa a luta que você lute, não importa a habilidade que você tem, que você nunca vai bater em 2 homens, só se eles for muito mole e tiver medo de você. Você está entendendo? Porque você não tem 4 mãos, você não tem 2 cabeças, você não tem 4 pernas, você não consegue olhar para 2 lados ao mesmo tempo. Se você é excelente numa luta e lutar com qualquer pessoa que não sabe lutar arte marcial nenhuma, e se a pessoa só tiver coragem para te enfrentar 2, você leva um sarrafo, acabou. Você está me entendendo? Alguém já lutou arte marcial aí? Estou mentindo? Não estou mentindo. O mestre treina eles para não dar uma de valentão. Vocês vão apanhar e vão passar vergonha. Gente, é humanamente impossível. Então o Espírito Santo ele vem e capacitava eles de uma forma sobrenatural. Agora entenda uma coisa: a segunda aliança nos dá uma condição muito maior, muito melhor, não é verdade? Jesus disse: dos nascidos de mulher, o maior é João Batista, que realmente houve manifestações poderosas através da vida dele, mas ele fala assim: o menor no reino dos céus.
ou seja, o menor no tempo da nova aliança. O menor que vai viver com o Espírito Santo dentro dele vai ser maior do que João Batista. Mas vamos falar a verdade, a gente está vendo isso? Não. Nós não estamos vendo isso. Na vida de muitos crentes, não se vê nada de sobrenatural. Nada. Simplesmente nada. E quando comparamos a vida natural deles com quem não crê, não dá para ver muita diferença. Às vezes, estão até pior. Estão até pior. Porque espiritualizam tudo e negligenciam coisas da sua vida natural que os outros que não creem não negligenciam. Eu já vi gente negligenciar estudo porque acredita que vai sentar para fazer uma prova e vai orar, o Espírito Santo dele vai fazer tirar 10 na prova. Gente, eu já vi gente falar isso. Já vi. Eu perguntei assim: filho, qual Bíblia que tu lê? Qual o pastor que tu ouve pregar? Porque não tem lógica não, meu irmão. É ou não é verdade? Tem gente que porque crê na prosperidade que vem do Senhor, se torna preguiçoso. Não quer trabalhar. E ainda fala: mas pastor, está escrito que Deus dá para os seus enquanto eles dormem. Mas está dormindo de cansaço, não é de preguiça não, meu filho. Deus multiplica assim a seara do trabalhador, não a seara do preguiçoso. Ele manda o preguiçoso conversar com a formiga. Meu irmão, olha só como Deus não gosta de preguiçoso. Se algum preguiçoso vai falar com Deus, ele vai assim: nem vem falar comigo, vai falar com a formiga. Olha só, pensa, Deus não escuta oração de preguiçoso. Preguiçoso, é por isso que muita gente não expulsa demônio, hein? Vigia aí. As pessoas na igreja contemporânea vivem uma vida comum por dois motivos. Primeiro motivo, que eu acredito, porque muitos não têm o Espírito Santo. Elas acreditam que têm o Espírito Santo, porque elas acham que para ter o Espírito Santo é só descer as águas do batismo. E isso é mentira. Isso é mentira. Irmãos, quando eu creio no Senhor Jesus do jeito certo, duas coisas acontecem comigo. Quantas? Duas coisas. E não tem uma ordem certa para isso. Não tem o quê? Uma ordem certa para isso. A Bíblia nos mostra isso. Duas coisas. Eu decido batizar, porque se eu não quero batizar, porque eu não creio no Espírito Santo, não creio no Senhor. Eu decido batizar e eu recebo o Espírito Santo. Na Bíblia tem gente que recebeu o Espírito Santo depois de batizado, mas na Bíblia tem gente que recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado. Então, quando eu creio daquele jeito que eu tinha explicado para vocês, quando eu creio no coração que Jesus ressuscitou dos mortos, e quando com a minha boca confesso que Ele é o meu Senhor e eu me torno escravo dEle, não tem como eu resistir ao batismo, e é impossível eu não receber o Espírito Santo. Mas a realidade é que muitos não vivem essa realidade. Eles creem que Jesus salva, eles creem que Jesus abençoa, eles creem que Jesus prospera, eles creem que Jesus liberta, mas não creem que Jesus é o Senhor da vida deles e que elas são escravas dele e que Ele te salvou te comprando. Como que Ele te salvou? Para você ser propriedade dele. Você está me entendendo? Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 9 da carta que ele escreveu a eles. Ele fala assim, ó: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana de vocês. E essa natureza humana não fala só daquilo que é contrário ao fruto do Espírito, fala de uma condição natural de vida, amém? E vocês não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Aí ele fala uma coisa aqui:
Porque eu percebo que ele, assim como qualquer líder dedicado ao Senhor, percebe na vida de muitas pessoas. E ele fala assim, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. E ele conclui, nesse versículo, quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Porque para ter o Espírito de Cristo, tem que ter uma decisão de ser dele, amém? Ser dele, você é dele. Ele manda em você. Ou você faz o que você quer, quando você quer e do jeito que você quer. Pastor, mas eu desobedeço a Deus, não sendo como o Senhor é. Não, filho, Deus não chamou todo mundo para ser eu, para estar na minha posição, para fazer o que eu faço. A questão é, filho, que você tem que saber o que Deus quer de ti, o que Ele quer para você, e você tem que buscar isso, e você tem que se render a essa vontade dEle, você tem que se render ao plano dEle. O problema é que você faz seus planos, e você gosta tanto dos seus planos, que você acredita que esse é o plano de Deus para a sua vida. Pode ser? Pode. Pode não ser? Pode. Agora você questiona isso? Ou você está simplesmente obstinado no seu plano, crendo que ele é de Deus? Seja sincero com o Senhor, pergunte para ele: Senhor, é o que o Senhor quer para mim? É o que o Senhor quer para sempre? Ou é o que o Senhor quer só por um tempo? Não é? Então muitos não conseguem viver uma vida sobrenatural, porque a presença do Espírito Santo na vida deles é altamente questionável. E Paulo, ele fala duas coisas aqui que mostram a dúvida dele: se e realmente. O que ele fala aqui? Se é condicional. E realmente mostra que eles podiam estar iludidos em ter, não é verdade? Vocês estão equivocados. Vocês estão equivocados porque não estão cumprindo a condição. Vocês acreditam que tem o Espírito Santo, mas não cumprem a condição de tê-lo, e por isso eu desconfio que vocês não têm. Então acho que vocês estão iludidos. Eu creio que nós aqui como igreja, sem desmerecer ninguém, como qualquer outra igreja, como na igreja de Roma, como nos romanos, tem gente que tem o Espírito Santo, realmente, mas tem gente que não tem. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é quando a pessoa não entende ou não crê na capacidade sobrenatural que o Espírito libera sobre nós quando Ele vem morar em nós. Então tem gente que crê que Jesus é o Senhor e se só fazer tudo o que Ele manda, mas o problema é que ela não crê na capacidade sobrenatural que o Espírito Santo libera sobre a vida dela, e ela não se posiciona como tal. Ela tem o Espírito Santo, mas na hora que ela vai expulsar um demônio, ou na hora que ela está expulsando demônio, sabe o que ela pensa, pastor Marquinhos? Está demorando, acho que não vai sair, eu acho que eu preciso chamar alguém para me ajudar. Esse alguém está aí. Esse alguém está onde? Não é olhar para os lados, é olhar para dentro. Quantas vezes eu expulsando demônio? Eu aprendi isso sozinho. Eu não sei se contei o testemunho para vocês. Entrou um cara na igreja, o Abrão falou assim: César, eu estou saindo. Ele me deixou com a chave. Ora por esse cara aí. Só estava eu e ele dentro da igreja. E ele saiu, e o cara, ele está saindo, o cara está entrando. Pediu falar com o pastor, falou com o pastor. Ele falou assim: ó, esse obreiro aqui vai orar por ti. Ele falou: César, ó, depois fecha. Me deixou lá. Eu falei: nossa Deus. E eu orei pelo cara, o cara endemoniou. E eu ia perguntar o que para quem? Eu tive que falar com o Espírito Santo: Senhor, me ajuda. Senhor, faz isso. Eu mandando o Espírito sair, e dentro de mim falando com o Espírito Santo, pensando assim: Senhor, faz esse demônio sair. Faz esse demônio sair.
Tem gente que busca ajuda externa para fazer o que é sobrenatural, busca ajuda natural para fazer o que é sobrenatural. O Espírito Santo está aí dentro de você, mas você não crê. E eu vejo crente que eu acredito que tem o Espírito Santo, mas que estão sofrendo derrotas porque não acreditam no poder, na capacidade que o Espírito Santo libera sobre a vida delas. Você precisa acreditar na capacidade sobrenatural que o Espírito libera sobre a sua vida, para que você tenha ousadia, para que você tenha coragem de fazer as coisas que rompem o limite do natural, e que muitas vezes Ele te inspira a fazer e você não faz. O Espírito Santo, Ele começa a te treinar assim, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos adestra. O termo é adestrar, que nem se adestra um cachorro, não é ensinar, é adestrar, porque um cachorro tu não ensina, porque ele é incapaz de entender racionalmente aquilo que você fala, mas ele é capaz de perceber sinais. Fala assim: sinais. Irmãos, nós temos uma incapacidade de entender o que é sobrenatural. O nosso entendimento é limitado e ainda é imperfeito. O apóstolo Paulo falou isso, está escrito, é imperfeito. Rapaz, tinha uma revelação poderosa, é imperfeita, está escrito, tá bom? Então Ele nos adestra, para que quando nós percebamos o sinal dele, nós não tenhamos outra reação que não fazer aquilo para o qual nós somos adestrados. Às vezes você está aqui no culto e vem uma impressão dentro de você: ei, se ajoelha. Aí você fica assim: ai, me ajoelhar, ai, meu sapato, minha roupa, meu joelho, ah, mas o que vão pensar de mim? Ah, não, em casa eu ajoelho. Isso acontece ou não acontece? Você não está deixando Ele te adestrar, porque você não crê que através de atitudes simples que Ele pede para você fazer, Ele libera algo sobrenatural, que pode impressionar você e aqueles que estão à sua volta. Você está entendendo? Então, quando o Espírito Santo vem morar em nós, Ele nos dá capacidades sobrenaturais. Eu anotei aqui 5 capacidades que eu quero falar rapidamente para você. Já estamos atrasados, nós vamos atrasar só mais um pouquinho, eu prometo. Primeiro, uma capacidade que eu vejo que as pessoas não entendem que tem e não usam ela. Não entendem que tem, não creem que tem e não usam ela. Que capacidade é essa? É uma capacidade sobrenatural para conhecer e suportar a verdade e discernir o futuro. Olha aqui, é conhecer a verdade, suportar a verdade, e por meio desse conhecimento da verdade, não é uma vidência, não é uma premonição, não é uma premonição pelo dom de vidência, porque existe esse dom de vidência na Bíblia, mas é uma premonição pelo discernimento bíblico. Você está entendendo? Eu consigo discernir o que vai acontecer, porque eu vejo o que está acontecendo agora, então eu sei o que vai acontecer logo ali, porque tudo tem um caminho, amém? João 16, do 12 ao 13, ainda tem muitas coisas para lhes dizer, está falando para os apóstolos, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Por que eles não podiam suportar? Porque a presença de Jesus ao lado deles não dava a capacidade que o Espírito dentro deles daria. E tem gente, olha aqui, presta atenção, tem gente, e você sabe disso, tem gente que não suporta esse tipo de pregação aqui. Tem gente que sai daqui oprimido, perturbado. Ó, tem opressão que vem do Espírito Santo mesmo, é Ele te perturbando, isso é boa, bem? É a tristeza que Deus gera na gente, mas tem a tristeza, o apóstolo Paulo fala que é o mundo que gera,
é a opressão do diabo, a opressão da mente, uma tristeza natural e diabólica que desanima ela, que afasta ela, que faz ela perder a vontade até de frequentar os cultos. Pastor, eu queria escutar uma palavra de bênção hoje, o senhor vem com essa palavra. Irmão, que bênção maior que você quer de aprender a viver com o Espírito Santo, de ver uma vida poderosa nele. Me diz que bênção que é maior que essa aqui na terra. Não tem. Pastor, eu queria um carro. O que é melhor, ter um carro ou ser transladado? Irmão, muitos cientistas pesquisaram o teletransporte, mas só o evangelista viveu isso. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu eu anunciar a vocês. E anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E eu vejo crente, que eu sei que eles têm o Espírito Santo, e você sabe de quem que eu estou falando, que chega minha filha assim, missionário, eu tenho dificuldade de entender. Você não tem, porque você tem uma capacidade sobrenatural aí, meu filho, aí, minha filha. E como você não crê que você não tem, você se limita a um medo, a uma limitação emocional que você tem. Só que o Espírito Santo está aí. Irmãos, eu sei que eu sou um homem extremamente limitado, mas eu sei que tem em mim um Espírito extremamente ilimitado. E eu creio não na minha capacidade, mas na capacidade dele. Eu posso discernir. Sabe, quando eu vou ler Bíblia, muitas pessoas falam isso para mim: ah, missionário, que o senhor é inteligente, o senhor já lia, o senhor estudou química. Eu nem me lembro mais de química, mas apaga esse negócio aí. Tudo isso ficou para trás como lixo. Eu não vou ler a Bíblia com a mente de um cientista. Sabe, eu vou lendo a Bíblia assim: Espírito Santo, me mostra, fala comigo, me dá essa capacidade. Você está entendendo? Não é com base na minha mente natural. Eu não estou pregando para vocês com base no discernimento natural. É o Espírito Santo. É Ele que nos ensina toda a verdade, e é Ele que nos dá a capacidade para suportar essa verdade, meu irmão, porque vamos falar a verdade, essa verdade é uma verdade boa, maravilhosa, que liberta, mas é uma verdade pesada. A verdade de negar a si mesmo todo dia e ainda eventualmente tomar a sua cruz, meu irmão, não é uma verdade fácil de carregar. Nós hoje podemos suportar essa verdade, os apóstolos não. E eles andaram em cima da água, e eles viram Jesus fazer coisas impressionantes, que nós não vimos, só ouvimos falar. Mas nós temos uma capacidade que naquele tempo eles não tinham. Nós podemos aprender toda a verdade, nós podemos suportar essa verdade. Você pode, acredite, você pode, porque Ele está aí. E ainda com base nisso, Ele te mostra o que vai acontecer no futuro, e você não vai cometer erros, e você vai ter uma vida próspera, abençoada, porque você sabe o que vai acontecer. Segunda capacidade que Ele dá para a gente é o poder para abandonar o pecado. É outro poder que eu vejo pessoas que têm o Espírito Santo que não usa. Elas têm o Espírito Santo e elas ainda são fragilizadas pelo pecado. Elas se sentem incapazes de viver uma vida santa. Claro que na nossa natureza humana nós não temos isso, mas se o Espírito Santo está em você, filho, Ele compartilha essas virtudes, Ele compartilha essas capacidades com você, você as tem. Entenda, não é sua, mas você tem. Você está entendendo? Amém? Não é sua,
mas você tem. Quer ver uma coisa? O Leandro vendeu a bicicleta dele para a mãe dele. Tia Du tá aí? Tá aí? Ó, tia Du tá aí, ó. O Leandro vendeu a bicicleta para a mãe dele, cara de pau. Ri dele demais hoje. Não é dele, mas hoje de manhã ele foi pedalar comigo. Não é dele, mas ele tem. Porque se a mãe tem, ele também tem. Não é seu, mas se o pai tem, você também tem. Não é seu, mas você tem. E você pode usar. E eu duvido que a tia Du vai usar a bicicleta mais do que o Leandro. Deus escolheu que o poder dele se manifestasse através dos filhos. O poder é de Deus, mas somos nós que usamos. Quando cremos que essa capacidade sobrenatural é lançada sobre nós. Meu filho, você pode vencer a tentação. Você pode vencer o pecado. Não tem tentação que vem sobre nós que não nos dê capacidade para vencê-la. Não tem. O problema é que a pessoa fala: ai, pastor, eu não consigo. Você declara a derrota, enquanto o Senhor quer que você declare a vitória. A nossa língua, olha aqui para mim, a nossa língua é como o leme no navio, é ela que dirige aonde você vai chegar. Se você diz que você não consegue, de fato você não vai conseguir, mas se você crê que pelo Espírito, pela virtude do Espírito Santo que está em você, porque Ele está em você, você consegue. Ele libera essa força, Ele libera essa capacidade, porque é a fé que libera a virtude, sim ou não? É a fé que libera a virtude. Creia. 2 Pedro 1, 3-4 fala: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, e por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. O terceiro poder, poder para suportar as adversidades. Irmão, Deus dá poder para a gente suportar coisas que humanamente é impossível. Impossível. Você pode suportar a dor mais do que você imagina. Você pode suportar a falta mais do que você imagina. Você pode suportar a traição mais do que você imagina. Você pode suportar a escassez, a nudez mais do que você imagina. Você pode suportar a fome, o frio mais do que você imagina. Você pode suportar a falta de resultado e até o peso que vem com os grandes resultados. Você pode suportar. Filipenses 4, 12 ou 13 fala assim: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Por quê? Porque em todo lugar, em qualquer situação, quem que estava com ele? Quem? O Espírito. É ou não é verdade? Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha comida ou tenha pouco, quer tenha comida, quer tenha alimento ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. 13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Na tradução antiga fala: eu posso tudo. Repita comigo: eu posso tudo. Na força daquele que me fortalece. Mas é isso que você declara nos momentos difíceis? É porque você não crê. Ele está aí. E se você não crê, essa capacidade sobrenatural não é liberada sobre a sua vida. Você pode. Não por você, mas você pode. Colossenses 11, 2. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes, com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência. Não é só suportar, é suportar com paciência. 4, poder para crescer.
O Espírito nos dá o poder de sermos humildes. A humildade é o princípio do crescimento. Repita comigo, a humildade é o princípio do crescimento. Anote aí, Provérbios 16, 18, Tiago 4, 6, Filipenses 2, do 3 ao 10. Irmão, a humildade é um poder de crescimento poderoso. Não é conhecimento, não é revelação, é humildade. Humildade te leva às alturas. Humildade te leva ao inimaginável. É a humildade que te coloca na condição onde Deus vai fazer na sua vida muito além do que você é capaz de pedir ou imaginar. Quinto, só para encerrar, eu tenho sexto ainda, poder para interagir no mundo espiritual, através dos dons. Deus te dá acesso ao sobrenatural, Deus te dá condição de agir no mundo do Espírito. Pensa que poderoso. E a Bíblia diz que esse mundo aqui é uma sombra das coisas espirituais, ou seja, ele te dá a condição de agir naquilo que é o real, porque a minha sombra sou eu? Não, como esse mundo aqui é só sombra de algo que é mais real do que isso, que é o mundo espiritual. Você tem acesso ao mundo espiritual. As suas ações, elas movem o mundo espiritual. As suas palavras, elas movem o mundo espiritual. Deus te deu a chave do reino dos céus. Você pode acessar as regiões celestiais e fazer coisas lá para que a sombra aqui mude. Ei, a realidade que você vive hoje é uma sombra da sua vida espiritual. Entre no reino do Espírito, mude o real para que a sombra aqui seja diferente. Está faltando sombra? Vai lá. Amém? A sombra está torta? Vai lá, acesse o mundo espiritual e mude essa sombra. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Poder para fazer milagres, né? Você sabe, né? Atos 13, 6 ao 7. Poder para coisas maravilhosas acontecer. A cobra mordendo no dedo de Paulo. Aí, não é esse texto aqui, viu? Aí pensaram que ele era amaldiçoado. Aí daqui a pouco começaram a achar que ele era até Deus, que é sobrenatural um cara ser mordido por uma serpente e não morrer. Apóstolo Pedro e Paulo indo para o templo. Pedro e João indo para o templo. Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, o que eles tinham? O que eles tinham? O Espírito. Mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Pegaram na mão dele, os tornozelos dele se fortaleceram e se endireitaram, aquele homem saiu andando. Não temos coisas naturais, mas sobrenatural a gente tem. Levanta e anda. Tem tantos outros poderes que a presença do Espírito manifesta em nós, mas porque você não crê nisso. Uns não vivem essa vida porque de fato não o têm, e outros porque não creem no poder que está aí dentro de você. Viva a vida com o Espírito Santo, do jeito que o Espírito Santo quer que você viva, porque foi para isso que ele veio morar dentro de você. Você não pode ser comum, você não pode ser mais um, você precisa ser sobrenatural. Não importa onde você estiver, não importa o que você estiver fazendo, no seu trabalho, onde você estiver, tem que ser sobrenatural. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Comece a agradecer ao Espírito Santo por isso. Oh, aleluia. Peça para Ele, peça perdão para Ele por reconhecer esse poder. Faça uma aliança com Ele de você viver sobrenaturalmente. Não aceite mais uma vida comum, não aceite mais uma vida natural. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós vivemos o natural, mas nós somos do sobrenatural. Fale com o Senhor,
Aleluia, aleluia. Claro que todos já conseguiram. Oh, aleluia. Mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não ignore ele, decida viver a vida. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Oh Espírito, E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. se renda a ele. Bastou Creia, falar creia, pra creia, você creia no me poder ouvir que habita dentro de e você. ficar feliz. Ele libera essas capacidades na sua vida e tantas outras. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí.
só faltava eu perceber. Aleluia, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Perceba o Espírito Santo em você, amém? E viva a vida que Ele chamou para viver, uma vida sobrenatural. Você não pode ter uma vida normal, você não pode ser uma pessoa comum, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Não saia sem me dar um abraço.